Em Mateus 7, versículo 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca os conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meu querido irmão, esse é o relato que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Esses é que herdarão o reino dos céus. E naquele dia muitos vão dizer: Senhor, mas não fomos nós que profetizávamos, que cantávamos, que pregávamos? O Senhor Jesus Cristo dirá a alguns que não os conheci. É triste, meu querido irmão, Jesus te dizer não te conheceu. Porque a Bíblia diz que Deus conhece até a quantidade dos cabelos das nossas cabeças. Mas por que Jesus dirá a alguns que não os conheço? Vamos conferir alguns textos bíblicos para nos evidenciar por que Jesus dirá a alguns que não os conheço. Verifica que em Mateus 19, verso 3 a 4, quando o Senhor Jesus Cristo foi questionado por um grupo de fariseus, a palavra de Deus diz assim: então chegaram aos pés dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tende lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Não tendes lido. Muitos são ignorantes porque não leem. Mas mais do que ler, o Senhor Jesus Cristo aponta a questão do casamento, do divórcio, ao princípio. Quer dizer que a base das nossas doutrinas tem que estar no princípio. Que princípio? Nós temos o livro de Gênesis. Se a base doutrinária não estiver entre os primeiros 3 capítulos de Gênesis e estendendo até ao capítulo 11, meu irmão, tens que ver bem a situação daquilo que você está a tratar. Porque ali está a base de tudo. No princípio, não tendes lido. Muitos têm fracassado porque não leem. E se leem, não têm esse princípio de relacionar todas as questões doutrinárias ao princípio antes do pecado. Ali está a chave de tudo. Logo, nós também encontramos essa regra de estudo bíblico apontando ao princípio, apontando às Escrituras. No livro de Atos 24, verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: mas confesso-te isso, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Veja que Paulo também relacionou esta situação, crendo em tudo que está escrito e nos profetas. O que tu tens obedecido está escrito? Foi dito por algum profeta? Meu querido irmão, tu sabes as respostas. E no livro do mesmo livro de Atos 26, 22 a 23, diz assim: mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que Cristo deve padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios.
Veja aqui a nota que Paulo menciona no versículo 22. Dizendo nada mais do que aquilo que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Há situações que nós como cristãos temos debatido que você pode mesmo consultar, nem Moisés, nem nenhum profeta falou. Tirando aqueles que fundaram as igrejas que às vezes nós professamos. Sem base doutrinária, sem base bíblica, mas as pessoas se apegam naquela tal coisa. Até alguns afirmam mesmo que não é só a palavra, mas também a tradição. Meu querido irmão, que tradição é essa? A Bíblia diz que a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. Se o que você segue não está na palavra de Deus, então questione, porque essa tradição pode ser a tradição do Satanás. Então, continuando nas Escrituras Sagradas, vamos em 1 Samuel. 1 Samuel 15, verso 22, encontramos a seguinte passagem. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Veja que, olha, a palavra de Deus é muito maravilhosa. Ela deixa todas as pistas. Será que Deus tem tanto prazer em sacrifícios, em holocausto, em oferta, do que aquele que obedece à sua palavra? Visto que obedecer é melhor do que sacrificar, meu querido irmão. Obedecer à palavra de Deus é melhor. Nós devíamos só obedecer, não questionar, mas obedecer. Está escrito, seria o nosso maior prazer. Está na Bíblia, então serve para nós. Mas o que acontece? Muitos de nós, em vez de obedecermos o que está escrito, obedecemos a tradição sem nenhum sustento bíblico. E aceitamos-la de tal maneira que ninguém mais pode te mostrar outra verdade. A pessoa não aceita mesmo. Até alguns dizem assim, os meus avós, os meus antepassados morreram crendo, então eu vou morrer crendo. Sim, vais morrer crendo mesmo. E Deus te dirá, não te conheço. Por quê? Porventura Deus tem tanto prazer na sua devoção que na obediência à sua palavra? Não, você pode estar sinceramente errado, mas nós devemos obedecer a Deus. Obedecer à palavra do Senhor é melhor do que sacrificar. E continuando nesse estudo, no verso 23, diz assim, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a porfia é como a iniquidade da idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Há alguns que podem dizer, não, esse texto de 1 Samuel foi um repúdio que Samuel deu ao rei Saul, e é por isso que ele aqui termina dizendo que, como rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou para que não seja rei. Nós não precisamos ir tanto a fundo, porque nós somos reis. Muitos podem dizer isso. É bem possível que esteja certo no teu erro, mas nós também somos reis. O irmão que está a ler aqui, a irmã é rainha. Se crê em Jesus Cristo, você é uma rainha. Tu, irmão, que estás a ver esse áudio, essa pregação, se crê em Jesus Cristo, se crês no sangue expiatório de Cristo, que nos lavou do pecado, meu querido irmão, você é um rei. Você é uma rainha no reino de Deus. Ah, como assim? Sim, vamos conferir em Apocalipse 1, versos 5 a 6, diz assim. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e no seu sangue
nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. O irmão conseguiu perceber? Por intermédio do sangue de Cristo que nos lava dos nossos pecados, Ele nos constituiu reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. Pelo menos, se você não crê, creia nessas palavras. Essas palavras são de Jesus Cristo. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo, as notificou e as enviou a João, seu servo. E Apocalipse diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Obedecer à palavra de Deus é melhor do que sacrificar. Meu querido irmão, você já ouviste várias vezes alguém dizer: não, isso é do tempo de Moisés. Meu querido irmão, não é nada do tempo de Moisés. Em 1 Coríntios 10, versos 6 e 11. O verso 6 diz assim: e estas coisas foram-nos feitas em figuras para que não cobicemos as coisas mal como eles cobiçaram. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Tudo que foi escrito, tudo que aconteceu nos outros no passado, aconteceu a eles, foram escritas como exemplo para nós, que somos do tempo do fim. Então não tem nada que alguém pode te consolar, não. Isso é do tempo de Moisés, isso não tem nada a ver conosco. Se você um dia encontrar alguém a dizer isso, meu querido irmão, esse não crê em Jesus. Por que não crê em Jesus? Porque em João 5, verso 44, diz assim a palavra do Senhor: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Verso 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vos esperais. Porque, se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se alguém diz que isso é do tempo de Moisés, esse não é cristão. Porque Jesus disse assim: Moisés escreveu sobre mim. Então, tudo que Moisés escreveu, se escreveu sobre Jesus. Importa que os cristãos obedeçam. A menos que o tal Cristo que segue não é aquele que foi a oferta do Pai ao amor que Ele tem conosco, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu, como creio nesse Jesus, eu creio nos escritos de Moisés e eu procuro obedecê-los por amor a Jesus Cristo. Então, querido irmão, Jesus dirá que não te conheço, por quê? Porque muitos estão a rejeitar a palavra de Deus. Por que rejeitam a palavra de Deus? Por que rejeitam os escritos de Moisés? Por simples razão. Os escritos de Moisés contêm orientações divinas que impedem, às vezes, de alguns que querem desobedecer ao comer, à adoração. Por exemplo, nós encontramos nos escritos de Moisés o Levítico 11. Ali encontramos as normas dos animais que devemos comer e dos que não devemos comer. Deus já foi bem específico, já nos deu algumas características de alguns animais que devem ser comidos. Ele não fechou-nos, não impediu que alguns que tenham desejo de comer não tenham o que comessem. Ele deu o que se deve comer. Mas alguns hoje querem comer tudo e se justificam que não, isso é só para o povo israelita. Só que 1 Coríntios 10, verso 6 a 11, nós encontramos que tudo isso é para o nosso exemplo. E encontramos também em João que todos que não creem nos escritos de Moisés não crerão também em Jesus, porque de Jesus escreveu Moisés. Logo, encontramos também o princípio da adoração, instituída antes do pecado. Nós vimos no princípio que
Toda a base doutrinária tem que estar centrada no princípio, nos 3 primeiros capítulos, antes do pecado. E antes do pecado nós encontramos a instituição do Santo Sábado, dia do Senhor, feriado da criação. Não é para ser salvo, meu querido irmão, porque adorar a Deus se é para nos salvarmos, então Jesus não precisaria morrer, era só Deus dar as normas como adorarmos e atingir aquele nível e sermos salvos. Nós adoramos a Deus por gratidão de sermos criados, não para sermos salvos. Não, a salvação é unicamente pelo sacrifício de Cristo Jesus que Ele fez na cruz. Logo, nós adoramos a Deus porque cremos que Ele é o nosso Criador. Por isso que Ele instituiu o Santo Sábado antes do pecado. E diz assim nos seus mandamentos: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nada, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de tuas casas. Qual é a razão que Deus fala para santificar o sábado? Diz que porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansei. Foi por essa razão que eu, o Senhor, abençoei, santifiquei e separei o sábado para ser um dia santo. O sábado, a santificação do sábado não é fruto do nosso trabalho, não é fruto da nossa canseira, não. É homenagem à criação, é homenagem àquilo que Deus fez, não àquilo que você faz. O que você faz pode descansar em qualquer dia. São esses princípios que nós encontramos na palavra, que é rejeitado. Por isso que Jesus dirá a alguns que não vos conheço, porque rejeitaram a palavra de Deus, assim conforme vimos em 1 Samuel 15, verso 22 a 23. Mas tu que queres ser salvo, a orientação é aquela: obedecer é melhor do que sacrificar. Está escrito, é para o nosso bem. Para terminar, vamos ler o livro do profeta Isaías, 66, versículo 2, diz assim: porque a minha mão fez todas as coisas, e todas as coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas és para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Consegue perceber? Deus diz assim: as minhas mãos que fizeram todas as coisas. E todas as coisas foram feitas pela minha vontade. Eis para quem eu olharei. Lembra que Jesus disse que direi a alguns que não vos conheço, nunca vos vi? Agora Deus responde: eis para quem eu olharei, para o humilde e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Esse sim é quem Deus diz que eu te conheço. Vem, bendito, bendito de meu Pai, possuir o reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Meu querido irmão, perder a salvação era bom que fôssemos abortados. Um aborto é melhor do que um adulto que vive e perderá a salvação. Por isso, meu querido irmão, eu te convido a obedecer a palavra de Deus. Eu te convido a estudar a Bíblia. Eu te convido a pôr a Bíblia como a tua regra de fé. Eu te convido a exaltar a palavra de Deus sobre qualquer teoria humana. Eu te convido a pôr a Bíblia sagrada no teu coração. O profeta, o rei Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Oh, meu querido irmão, a palavra de Deus está em cima de qualquer igreja. A palavra de Deus está em cima de qualquer teoria humana. A Bíblia Sagrada, esta aqui é o manual da criação, é o manual do ser humano, é o manual da felicidade. Quem crê na palavra de Deus é nova criatura e as coisas antigas já passaram. Todo aquele que é cristão tem que obedecer à palavra de Deus. Em João, o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu obedeço os mandamentos do meu Pai, por isso que permaneço no seu amor. Você que não obedece os mandamentos de Deus, você não permanece no amor dele. E Jesus te dirá: não, nunca te vi, porque rejeitaste a palavra de Deus. Meu querido irmão, obedecer é melhor do que sacrificar.
Comece hoje a obedecer a palavra de Deus. E quem vai ganhar é você. Não o teu pastor, que quer somente o teu dízimo, e não a tua santificação, e a tua eleição, e a tua salvação. Que Deus te abençoe. Chegaste até esse ponto porque tu és o escolhido de Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus está voltando. Logo veremos o nosso grande Rei. A nossa esperança é ver Jesus voltando, porque esse mundo não oferece nada. Todos nós morreremos a qualquer momento, mas aqueles que estão em Cristo, ainda que morrem, Jesus prometeu, eu os ressuscitarei no último dia. Eu quero ressuscitar no último dia. Por isso que quero que o irmão também ressuscite. Por isso é que eu insisto e prego a palavra sem vergonha, porque aí está o poder de Deus para a salvação das almas. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não tardará, Cristo vai voltar.